Olá, querida Igreja Voz, nós estamos na estação da célula Os Abismos do Coração e hoje com o capítulo 7 sobre o ressentimento. Queridos, então, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante que eu acredito ser um abismo muito profundo e que causa muitas dores e muitas consequências ruins para a nossa vida e para a nossa história. E eu quero começar a citar exatamente o texto que o nosso querido pastor Wilson colocou no livro, que está lá em Hebreus 12, versículo 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então, a primeira coisa, e eu não quero ficar presa exatamente ao texto, porque o pastor nos deu essa liberdade para podermos acrescentar algo, principalmente com o fato de eu ser psicóloga e atuar em clínica também, com muitas situações envolvendo decepção, frustração, ressentimento, amargura, mas eu acredito que nesse dia Deus deseja que você seja curado, curada do ressentimento. Eu quero que você se exponha ao Espírito Santo de Deus, permitindo que Ele traga à tua memória se há no seu coração alguma mágoa, alguma raiz de amargura. Então, enquanto você estiver assistindo, vendo esse vídeo, permita que o Espírito Santo fale com você e te lembre, faça você recordar de cenas, de pessoas, de situações que te ofenderam, que te machucaram e que lesaram o seu coração. Ressentimento na palavra significa sentir novamente, sentir várias vezes e sentir de novo e outra vez. E enquanto eu estava me preparando para esse vídeo, eu fiquei meditando sobre isso. Imagina, aquele dia que aquela pessoa te disse aquelas palavras ofensivas, você já ficou chateado, aborrecido, decepcionado. Agora imagina que você continua nesse looping de sempre ressentir, de sempre sentir de novo, de sempre voltar àquela cena e reviver aquele acontecimento ruim. Você acha que você merece viver assim? Nesse cárcere emocional, aprisionado nesse abismo do ressentimento e da mágoa? Quando somos ofendidos, nós nos vemos como vítimas e nós passamos a crucificar aquela pessoa que nos ofendeu. E nós queremos não apenas que aquela pessoa sofra o mal, mas nós passamos também a falar mal daquela pessoa e desejamos vingança, retratação, desejamos que ela não dê certo na vida, enquanto não nos peça perdão ou enquanto não reconheça o mal que ela nos fez. Mas acredite, talvez você passe a vida toda e nunca receba um pedido de retratação ou de perdão dessa pessoa que te ofendeu. Então o Espírito Santo de Deus quer tocar no mais íntimo, nos abismos mais profundos da sua história, para trazer cura e libertação de toda mágoa e de todo ressentimento. Então, ressentir, que é esse sentir de novo e outra vez, pense comigo, até quando? Lembrando que essa raiz de amargura, que é a falta de perdão, ela é como um câncer. E eu lembro do seminário Raízes, em que eu ministro especificamente sobre a raiz de amargura, que eu falo uma frase de William Shakespeare que diz assim, que a mágoa é o veneno que a gente toma, achando que é o outro que irá morrer. Isso é um ledo engano, isso nunca vai acontecer. Porque a amargura, ela vai nos envenenando, ela vai roubando de nós o brilho da vida, ela vai tirando de nós o colorido da vida, nós passamos a nos fechar, nós passamos a nos colocar como vítimas das pessoas e das situações, nós vamos colocando muralhas e muros ao nosso redor, vamos nos isolando das pessoas e a primeira coisa que acontece é que a nossa relação com Deus fica travada. Geralmente quando você tem mágoa no seu coração, é cortada a sua ligação com Deus, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus diz assim como você
perdoa aqueles que te ofenderam, o meu Pai que está no céu te perdoa. Então, se você não perdoa quem te ofendeu, Deus Pai também não te perdoará. E aí você vive em condenação, em tortura, em perturbação. Quantos casos de insônia, de transtornos de ansiedade, de depressão, quantos casos, meus queridos, de tormentos, de instabilidade emocional que muitas vezes nos acometem, e quando nós buscamos a raiz desses problemas, tem lá uma raiz de amargura que brotou e que contaminou toda a tua essência, toda a tua história. Então eu quero te mostrar e te dar um alerta, que a raiz de amargura, uma vez brotada, ela te contamina com o pior veneno, que é o veneno de você querer vingança, de você querer justiça própria, de você querer falar mal daquela pessoa, ou de você querer fazer alguma coisa para que a pessoa seja penalizada pelo mal que te ocorreu. Mas olha, a raiz de amargura é uma porta para muitas situações tenebrosas na sua vida. Quantas doenças psicossomáticas vêm da raiz de amargura, do ressentimento? Quantas vezes você viveu uma história, agora eu me lembrei de uma história de um fazendeiro que plantou uma plantação de uma roça lá de tomates, mas que veio uma geada muito severa, que destruiu toda a plantação que ele havia feito, e está lá aquele mesmo fazendeiro 20 anos depois, ressentido, amargurado, desistido da vida, contando a mesma história para todas as pessoas. Então, 20 anos atrás, eu gastei todo o meu dinheiro, fiz aqui uma plantação, plantei na minha fazenda os tomates, mas veio uma geada e destruiu tudo. Quer dizer, ele ficou travado naquela situação passada e nunca mais se reergueu e nunca mais se levantou. Talvez você esteja assim, travado por uma questão de abuso sexual, de abuso emocional, de abandono, de rejeição, de traição, um marido que te deixou, que foi embora com uma amante, que abandonou você, os seus filhos. E isso é terrível. Não estou aqui para tirar a questão da dor que você sofreu ou da decepção, mas estou aqui para lhe dizer que o ressentimento não é a saída para o seu coração. O ressentimento vai te levar a um abismo cada vez mais profundo de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de falta de alegria de viver. Talvez seja exatamente isso que você esteja passando, uma crise tamanha que você não tenha mais alegria ou brilho pela vida. Agora, se você perguntar, pastora Ju, mas o que eu faço então? Pastor Wilson coloca no livro que nós devemos sim desatar o perdão. O perdão é a chave, o perdão é a cura para a nossa alma, para nós não ficarmos nesse lodo, nesse lamaçal. Mas o primeiro passo para a cura, que eu coloquei 3 passos aqui, o primeiro é: você precisa assumir que está magoado. Você precisa assumir que aquela situação que aconteceu com você ainda dói o seu coração. Você ainda não consegue falar o nome daquela pessoa, você não consegue olhar nos olhos dela, você desvia-se dela, você a deletou da sua vida e da sua história. E parece que está tudo bem, mas quando você a encontra, ou quando você a vê lá nas mídias sensuais, não, quando você a vê nas mídias sociais, você percebe que, como eu brinco, uma anaconda surge dentro de você. Aquela ponta de raiva, de inveja, de dor, de revolta, porque esse é o sintoma do ressentimento, da amargura que ainda está no seu coração. Então você precisa admitir, meu querido irmão, que você está magoado e ofendido com aquela pessoa. E às vezes você está ofendido e magoado consigo mesmo. Quantas pessoas que passam pelo nosso gabinete pastoral ou pelo consultório, que dizem para a gente: eu não me perdoo, eu não me perdoo, como que eu pude ser tão leviana, como que eu pude ser tão burro, como que eu pude ser isso, aquilo, se denegrindo, se culpando, se fragilizando por algo que cometeu, por algo que fez e que não se perdoa.
Então você precisa admitir que você está magoado. Eu coloquei um texto de Isaías 58, versículo 6. Para um pouquinho aí, Miguel, que eu esqueci de pegar o texto. Então, Isaías 58, versículo 6 diz assim: o jejum que eu desejo é este: solte as correntes da injustiça, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Olha o que o Senhor está dizendo, que hoje chegou o dia na tua vida e na tua história que não é mais para você ser uma pessoa que aprisiona outras. Deus está nos chamando para que a gente desate, para que a gente solte das correntes da mágoa, solte das correntes do ressentimento, da falta de perdão, da amargura do nosso coração, as correntes da impiedade. É hora hoje de você assumir que está magoado e ressentido e decidir não continuar aprisionando essa pessoa que te ofendeu. O segundo passo que eu coloquei é que nós precisamos ser banhados pelo amor de Deus. Isso é importante. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, 5, o amor não se ofende facilmente. E quando nós somos ofendidos, quando nós somos feridos, quando algo nos decepciona e nos magoa, isso gera essa amargura, como eu tenho dito. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos do amor do Pai. Que esse amor venha banhar o nosso coração. Sabe por quê? Porque sozinho, sem a graça de Deus, sem o amor dele, a gente jamais vai conseguir perdoar a nós mesmos e quem nos ofendeu e nos machucou. E eu quero que você entenda que o terceiro passo, você precisa orar e cancelar a dívida. Você precisa orar e cancelar a dívida, fazer um acerto de contas, que é o que eu ensino no Seminário Raízes. Sem acerto de contas não há perdão. Sem perdão não há novidade de vida. Porque quando você está ressentido, você não vive o novo da parte de Deus. Quando você está ressentido, você parece aquele disco de vinil ou CD de antigamente, que fica arriscado e fica rodando em círculos e não sai do lugar. Se você quer viver uma nova vida, uma nova história, você precisa liberar, cancelar a dívida que essas pessoas têm para contigo. Ore perdoando cada um e libertando essas pessoas das ataduras, como diz aqui, desatar as cordas dos julgos, soltar as correntes da injustiça, ou seja, jogar a toalha. Perdoar é perder. Perdoar é admitir que não foi do jeito que você gostaria e que a pessoa também tem o direito de não ter querido fazer ou de ter feito o que ela fez de errado. Tem algo que eu sempre falo para as pessoas: Deus ama o teu inimigo. Você sabia disso? Que Deus ama Israel, mas que Deus ama Hamas? Que Deus ama a direita da mesma forma como Deus ama a esquerda? Que Deus ama aquela pessoa que te fez mal e que te ofendeu do mesmo jeito que Ele ama você? Pense agora na pior pessoa da sua vida e da sua história. Da mesma forma como o Pai te ama, Ele também ama o seu inimigo. Então, em Mateus 5, versículo 34, para encerrarmos, Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ore por aquele que te ofendeu. Ore a tal ponto de você se importar pela vida dessa pessoa, desejando-lhe o bem, abençoando o seu dia, sua casa, sua família, fazendo com que, sabe aquela oração em que você deseja o melhor para os seus filhos? Eu sempre falo isso. Você vai orar desejando o melhor para o teu inimigo, para aquele que te ofendeu, para aquele que te fez o mal. E eu quero deixar com vocês um modelo de oração que eu trouxe lá do Raízes para você. É tempo de você cancelar a dívida. É tempo de você soltar a atadura se você quer viver uma nova história. Eu quero então que você feche os olhos nesse momento, que você coloque a mão no seu coração e que você repita essa oração que eu vou fazer junto com você. Pai, eu reconheço que eu pequei contra ti por não perdoar a mim mesmo
e por não perdoar aqueles que me ofenderam. Eu me arrependo disso, por toda amargura e ressentimento dentro do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero reconhecer a minha incapacidade, Jesus, de conseguir perdoar de todo o coração. Sem a tua ajuda, Senhor, eu jamais conseguirei perdoar. Então me ajuda nessa hora e pela fé, em obediência à tua santa palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu perdoo a mim mesma e eu perdoo cada uma dessas pessoas que me ofenderam. Fale o nome dessas pessoas agora em voz alta. Eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu marido, o meu irmão, o meu pastor, o meu líder, meu chefe. Coloque o nome dessas pessoas em voz alta. Eu as perdoo e declaro que tudo que elas fizeram de ruim para mim, e eu declaro que está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus que essas pessoas não me devem mais nada. Eu cancelo a dívida que elas tinham para comigo. Eu cancelo em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero declarar que o teu sangue, Jesus, cubra agora a vida dessa pessoa, dessas pessoas que me ofenderam e que pecaram contra mim. Eu as abençoo. Eu declaro que elas terão um encontro profundo e maravilhoso com o teu Santo Espírito, que o Senhor irá convencê-las do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, eu peço, orando por cada uma dessas pessoas que me feriram e que me machucaram, sejam abençoadas, sejam prósperos os seus caminhos, que todo o mal que elas fizeram contra a minha vida, elas recebam em bênção, em saúde, em felicidade, em prosperidade. Eu as abençoo para que elas sejam cheias do teu Santo Espírito, para que elas venham cumprir o propósito pelo qual o Senhor tem para com a vida delas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora você vai fazer dessa oração um período de jejum na sua vida. Jejum e oração por alguns dias ou semanas em que todos os dias você vai repetir essa oração e vai orar, abrindo mão da dívida e liberando a bênção e a prosperidade sobre essa pessoa que te ofendeu. Combinado, meus queridos? Fiquem na paz, fiquem sabendo que Deus fará infinitamente mais. Sabe aquilo que foi perdido? Aquilo que ficou no passado? Deus virá com novidade de vida sobre você. Deus muito te abençoe.